Olá, boa noite. Eu acabei de sair do estúdio. Peraí, deixa eu tirar. Que eu tô sozinha. Boa noite. Vamos ver aqui. Eu estou esperando o meu convidado, o promotor do Ministério Público de São Paulo, que está aqui. E eu já vou chamar pra gente começar essa live. Peraí. Um minutinho que o promotor já vai entrar. Só aceitar, tá, promotor? Aí. Boa noite. Tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo certo. Bom, queria começar explicando por que eu convidei o senhor para falar sobre aqui na nossa entrevista de quinta-feira, que explicando é uma live rápida de 15 minutos no máximo, para a gente prestar serviço e falar sobre a nossa interação com os animais. E o senhor, por força de uma liminar que foi obtido pelo senhor no dia 1º de outubro, o município de São Paulo está obrigado a criar um centro de acolhimento de animais domésticos. Queria que primeiro o senhor explicasse o contexto dessa decisão e como que isso deve funcionar, porque o prazo ainda está correndo. Bom, foi uma ação civil pública que nós ingressamos no começo do mês, no final de agosto. Por quê? Com relação a essas feiras de animais, feiras clandestinas que existem aqui em São Paulo. Nós temos um inquérito civil na Promotoria do Meio Ambiente aqui da capital, que já vem há 2, 3 anos que a gente está tentando, já fizemos várias reuniões com polícia, com Covisa, com prefeitura, com todo mundo que poderia coibir esse tipo de crime, na minha opinião, e nunca deu certo. A prefeitura ia lá, principalmente do Aquário de Itaquera, que é essa feira clandestina que existe lá, que acho que é a maior que tem em São Paulo. E outras também, porque essa ação não visa só o Aquário de Itaquera, a feira que ocorre ali. A gente visa todas as outras feiras clandestinas. E o argumento da prefeitura e da Covisa, de todos eles, dos órgãos públicos, é que não tem onde colocar esses animais. Perfeito. Principalmente filhotes, que são apreendidos ali. E nós já constatamos, em vistorias feitas, inclusive, pelo Ministério Público, também junto com a polícia, com a prefeitura, maus tratos contra esses animais. Que eles são deixados no sol, sem alimentação, sem vacinação. Não se sabe a procedência de muitos deles, né? Pode ser que seja, inclusive, procedência de crime. Então, ou seja, nós entramos com essa roubo, ação. é isso que eu quero. Nesse caso, seria fruto de roubo, esse tipo de coisa. Sim, exatamente. Ocorre muito aqui em São Paulo. Roubo de animal de raça, né? Sim. E esses animais não têm vacina, eles não têm origem, a gente não sabe como eles são criados. Bom, enfim, o argumento da prefeitura era que não tinham de colocar. Porque são muitos animais, são filhotes, precisam de tratamento especial quando apreendidos, a maioria morria e tal. Então nós entramos com a ação que a única saída que a gente entendeu que existia seria a criação de um centro de acolhimento desses animais. Um centro que tem que ser mantido e construído ou adaptado, já num prédio existente, pela prefeitura. E é isso, o juiz entendeu que realmente necessita a cidade desse centro, deu a liminar, a prefeitura tem um prazo para apresentar o projeto desse centro, e depois tem outro prazo para construir e implantar. A gente está falando de quanto tempo, se tudo realmente sair do papel? O projeto acho que são 30 dias, se não me engano. E o centro acho que 6 meses, 1 ano, para implantar. Construir, 1 ano para implantar. Tá. Porque é o seguinte, Oi, pode falar. A gente tem aqui a participação, inclusive, na outra live que a gente estava falando sobre como a polícia tem que agir e a falta, muitas vezes, da ação da polícia, porque, com esse mesmo argumento, a gente chega, verifica a situação e não tem para onde levar esses animais, a não ser que alguém se coloque à disposição. E na época, o Renato já tinha comentado e hoje ele escreve novamente. Ele diz aqui, boa noite, promotor.
passo quase todos os finais de semana em frente ao aquário da Avenida Jacopêssego, e aí ele pergunta se não falta ação da prefeitura e também da polícia, e aí o Ministério Público agora forçando uma atitude. Mas falta ação na avaliação do Ministério Público? Não, não é que falta ação. Teria que haver uma ação conjunta entre Prefeitura, Covisa, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana. Isso para acontecer é difícil, mas já houve esse tipo de ação. Só que sempre com o mesmo argumento, não tem para onde levar os animais. A Covisa não tem lugar, diz que não pode aceitar. As ONGs estão abarrotadas de animais, e filhote é pior ainda, porque exige tratamento especial, um cuidado especial, porque senão eles morrem, são muito sensíveis. Então a ideia é essa, tendo esse local, a polícia vai ter que ir lá e apreender esses animais e levar para esse local. Porque primeiro que não tem origem. Essas pessoas que vendem esses animais não têm nenhuma prova que o animal é deles, por exemplo. Né? Quem cria, porque normalmente são clandestinos os criadores, não são regulares. Então, a única saída que a gente viu, depois de todas as tentativas que nós fizemos, inclusive com diligências, né, na Jacopêssego, como o Renato acabou de dizer aí, fomos lá, tá, tem os animais, vai prender e levar onde? A prefeitura não aceita. Covisa não aceita, não tem lugar. Então não teve outra alternativa a não ser entrar com essa ação. Bom, como é que deve funcionar? É um centro de acolhimento de animais domésticos que, se tudo der certo, pode servir de exemplo para outras cidades que passam por situações semelhantes. Mas antes da gente falar de exemplo, como é que deve funcionar? Então, você estava falando que tem uma previsão de que ela comece de fato em um ano para que possa construir, possa ser estruturada. O que acontece se a prefeitura não fizer esse papel, não cumprir essa determinação? Porque a ação não visa só esse centro, visa também a obrigação da prefeitura de coibir esse tipo de feira. Porque isso é crime, não é? As pessoas estão cometendo crime ali de maus tratos contra os animais, infrações administrativas, que existe lei em São Paulo que proíbe essas feiras clandestinas, essas feiras de animais nas ruas, né? Tem lei municipal que proíbe. Então, a prefeitura teria, sim, que agir. Como há a proibição, então não pode. A prefeitura tem que ir lá e desmontar as barracas, apreender. Só que é trabalhoso, realmente. E a prefeitura, infelizmente, não está, nesse ponto, com todo respeito, não está fazendo o papel dela. Quais são as condições que o senhor já viu e que mais te marcaram desse tipo de maus tratos? E te pergunto isso porque já ouvi de algumas situações por que a polícia não vai pegar bandido? Eu tô aqui, trato bem esse cachorro, e aí a gente, às vezes, é a única forma de obter algum tipo de dinheiro. A gente sabe que está fora da lei, principalmente da lei municipal de São Paulo. Mas a minha pergunta é, quais condições o senhor já encontrou que te chamaram a atenção? Muitas, muitas. E outra coisa, esse não é argumento, né? Me desculpa quem pensa assim, mas eu preciso arrumar dinheiro. Ok, existem muitos meios de você arrumar dinheiro licitamente, não maltratando animais. Eu dou exemplo também de rodeio, a mesma coisa. Ah, não, movimenta muito dinheiro. Não interessa que movimenta muito dinheiro, você está maltratando o animal. Isso é crime, a Constituição própria proíbe maus tratos aos animais, artigo 225 da Constituição. Todo mundo sabe disso. O que a gente já pegou lá... O rodeio ainda está em discussão no Supremo, né? E também no Congresso, não? Rodeio? Rodeio. Mas sim, o rodeio é uma questão mais complicada. Eu só dei como exemplo. Está estabelecida, né? Essa sim, de maus tratos a cães e gatos sendo vendidos na rua sem a menor condição. Está bem estabelecida, sim, não tem dúvida. O que já foi constatado ali são animais... ficam ali sem alimentação, animais sem vermifugação, animais magros, animais vendidos de qualquer maneira, sem qualquer cuidado. O que mais que a gente já viu ali? Diz aqui, Renato, virou tráfico de animais. É grave, ele diz aqui. Porque parece também que é uma fonte sem fim, né? Porque se fosse realmente, eu tenho aqui uns filhotes e vou te vender, mas todo fim de semana tá lá, sempre tem. Exatamente. Né? Então é uma fonte sem fim, né? Alguém está sendo explorado, algum bicho tá reproduzindo ali.
E uma Todos coisa que me eles. chama muito a atenção é quando tá... são dois pontos que eu queria que o senhor comentasse, que é, primeiro, quando tá com muito sol ou com muita chuva, um tempo... E às vezes não dá tempo de tirar, é muito trabalhoso. E já vi, e aí nem foi, no caso em Itaquera, foi não era Parque do Povo, ali perto da Marginal, no Vila Lobos. Sim, Muitos animais abandonados. Então, eles não conseguem vender, a coisa não funciona conforme tentativa inicial, e aí os animais são abandonados, e aí as pessoas acabam se comovendo, mas é uma coisa, é um ciclo muito ruim, inclusive em relação aos animais. Nesse caso, agora a prefeitura vai ter para onde levar. vai ter. A nossa esperança é essa, foi o objetivo da ação, né? Que a prefeitura haja, que ela seja obrigada, obrigação de fazer, foi pedido também, que ela haja, que ela coíba esse tipo de feira, porque é proibido por lei, então a prefeitura é obrigada a cumprir a lei, a polícia é obrigada a cumprir a lei, né? Guarda Civil, Metropolitana, Covisa, todos eles. Primeiro é isso, coibir esse tipo de feira, para que ela não aconteça, que a polícia chegue antes, desmonte esse tipo de feira. Se caso não ocorrer isso, a polícia chega, a prefeitura apreende todos os animais, são todos irregulares. E Não depois? pode. É objeto de crime, inclusive. E depois leva para o Cicentro, porque a ideia foi, como a prefeitura argumenta que não tem para onde levar, as ONGs também não tem para espaço e não tem quem cuide, então a ideia é que se crie, como foi criado já esses hospitais aqui em São Paulo, Os de hospitais públicos veterinários, né? públicos veterinários, exatamente. Com veterinário, com técnicos, porque o filhote exige um tratamento especial. E outra, tem lei, as pessoas que vendem para resgatar esses animais, eles têm que provar muita coisa. Tem que provar a origem, tem que provar de que criador veio, se esse criador é regular, senão eles não podem mais receber esses animais, eles vão para adoção. Então a nossa ideia é quebrar a perna dessas feiras dessa maneira, tirando os animais de lá e tendo para onde levar. Porque aí Agora, não existe mais desculpa. Agora, quando o senhor teve essa ideia, quando a gente conhece o trabalho de muitas ONGs, a gente sabe o quanto é difícil a adoção e quanto isso custa. Há uma previsão, por exemplo, de número mínimo de animais a serem espaço para esses animais? Há uma previsão de custo? Ou sim, ou até aqui isso ainda não foi levantado, mas será? Não, não foi. O pedido é para que a prefeitura apresente esse projeto. Esse projeto vai ser submetido ao CAEPS, que é o órgão técnico do Ministério Público. Nós temos veterinário lá, nós temos vários técnicos, dessa área. Então, o projeto vai ser submetido ao CAEPS, que vai dizer se está bom ou não, e aí nós vamos discutir com a prefeitura até chegar num ponto comum, com a prefeitura e com as ONGs, com quem quiser participar, para ajudar na elaboração desse projeto. O Ministério Público, inclusive, está aberto a isso. Multa diária de 5 mil em caso de descumprimento. O que é essa multa? Então, passou do prazo que a gente estabeleceu, que o juiz acatou, é uma multa diária de R$ 5.000 se a prefeitura não cumprir. Quando Apresentação vence? do projeto e depois construção do local. Quando vence? O quê? Esse prazo. Bom, tem que ver a data da liminar. Tem que ver. Eu não estou com a liminar Acho que foi aqui. 1º de outubro, não é isso? A Liminar obtida pelo Ministério Público no dia 1º de outubro. Então, daqui a pouco, a gente já vai ter que começar a ver o trabalho acontecendo, né? A prefeitura já vai ter que apresentar o projeto. CAEX é o Centro de Apoio à Execução que o senhor citou. Do Ministério Público. Perfeito. Só para a gente encerrar, promotor, eu queria que o senhor falasse se o senhor teve inspiração de algum lugar, que viu isso dar certo, e se, por outro lado, também gostaria que um bom exemplo São Paulo pudesse produzir para outros locais. Olha, não teve inspiração de ninguém. Foi como eu te disse, nós fizemos 2 ou 3 reuniões com participação de todo mundo, inclusive a UIPA participou da última, o pessoal do vereador, esqueci o nome dele, daqui de São Paulo também participou, polícia, prefeitura, fizemos 1, 2 reuniões. E eu fui percebendo nessas reuniões que o tema, o problema principal era a falta de ter para onde levar. Era o que todos argumentavam. Mas
escuta, nós vamos pegar os animais e levar para onde? Como é que o senhor quer que a gente faça? Se a DVZ não aceita, as ONGs não aceitam, porque estão lotadas. A prefeitura não tem onde levar. Então eu falei, bom, então vamos pensar na construção de um centro que não é tão custoso para a prefeitura. Uma cidade como São Paulo não tem um local desse, permitir essa barbaridade na rua que são essas feiras, sabe? Isso, quando os animais não ficam no sol, inclusive, né? Como você disse. Às vezes os animais ficam no sol, esperando alguém para comprar. Então, a ideia surgiu assim, das discussões nessas reuniões, que muita gente critica, porque demorou muito para resolver. Não é que demorou. Nós tentamos, de todas as maneiras, resolver uma boa coisa. Conversando com todo mundo. Teve 1, 2, 3 diligências lá, operações em cima que não conseguiram desmontar a feira porque não tinha para onde levar os animais. Então eu pensei, bom, a única solução é essa. E parece que eu não vejo outra. Se alguém tiver outra solução, conta pra gente aí. O que acontece com essas pessoas que vendem hoje em Então, dia? a polícia, a Guarda Civil poderia autuar. Porque, primeiro, infração administrativa, que não pode, a lei proíbe. Tem lei municipal que proíbe, 16 mil, eu não lembro o número agora. Proíbe a feira de animal em via pública. Então, teriam que ser todos apreendidos e as pessoas autuadas. E por maus tratos. Constatou maus tratos, é crime. Tem que pegar, prender e levar para a delegacia de meio ambiente que tem aqui em São Paulo. E de maus tratos, inclusive, a delegacia de crimes ambientais e de maus tratos contra os animais. A própria delegacia já tem esse nome. Sim. É isso, promotor. Eu te agradeço muito, o promotor Carlos Henrique Camargo, que é promotor e da parte do meio ambiente também, né, promotor aqui no Ministério Sim. Público do Estado de São Paulo. Eu te agradeço muito pelas explicações e fica então a informação aí para todo mundo que juiz acatou, Ministério Público sugeriu, depois de muitas diligências, um centro de acolhimento de animais domésticos, feirinha, que é proibida em São Paulo, provavelmente, é isso que a gente espera, não vai mais acontecer. Aconteceu, os animais vão ser retirados, vai ter para onde levar. Correto? Certíssimo. Perfeito. Muito obrigada, promotor. Até uma próxima. A gente vai acompanhar e a gente espera que muito em breve a gente mostre esse centro para acabar com esse tipo de maus tratos. Tá ótimo. E a gente está à disposição lá na promotoria, tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço. Boa noite. Tchau. Obrigada a todos. Imagina. Tchau. Tchau, tchau.